finalmente, ó, meu primeiro dia de trabalho. Olha lá minha carinha, ó. Eu comecei a trabalhar desde muito cedo e eu morri o quê? De medo. O primeiro pilar de comportamento que a gente vai atacar é o planejamento financeiro pessoal. Por que ele é importante? Para que você tenha controle do que você ganha e recebe. Para que você tenha visibilidade do quanto sai. Para você entender onde é que estão as oportunidades que você pode alavancar para que você chegue no final do mês e tenha mais dinheiro. Mas Camila, da onde eu começo? Vamos lá. Controle da receita e despesa sua e dos membros da sua família. Vai definir o limite de gastos. Vai identificar se há necessidade de mudar hábitos de consumo. E aí, ó, 5 dicas para você organizar os seus gastos. Primeiro, você vai entender suas contas, tá? Já vou dar a ferramenta. Você vai entender suas contas. O que você vai lá fazer? Você vai precisar saber quais são, qual o tipo e qual é o peso delas na sua renda. Primeiro. Depois, você vai se organizar. Ai, Camila, pelo amor de Deus, eu não sei mexer em planilha, não entendo. Vai lá e anota num caderno. Minha mãe usa agenda até hoje, a agendinha dela e ai dela. Quando eu falo para ela, mãe, pelo amor de Deus, bota pelo menos no Excel. Nem tô falando de Power BI, nem tô falando de software. Não consigo! Mas ela sempre controlou os gastos dela de forma exemplar. E eu tive muito isso dela. Eu usava outras ferramentas. E ela faz do jeitinho dela e tá tudo certo. Desde que no final do mês você não fique com dívida. Você que tá aí pensando, puxa, eu poderia fazer isso que é simples? Então, antes de você pensar que você poderia, começa a colocar o verbo presente, né? Eu posso. Ok? E aí, ó, você pode botar isso no aplicativo. O importante é você encontrar uma forma. Depois, ter disciplina. Gente, para disciplina, a pessoa que eu vou conversar é nada mais nada menos que o Bernardinho, que é o pai da disciplina que ensina a todos nós. Não adianta. Fazer uma vez só não vai adiantar nada. Hábito. Sabe escovar os dentes? Mesma coisa. Depois, você vai reconhecer os tipos de gasto, né? Quais são os gastos essenciais? Vou abrir isso para vocês. Quais são os gastos essenciais? Gastos pessoais, moradia, conta, o que é dispensável e o que é passível de ser reduzido. E depois você vai fazer o quê? Revisar os seus hábitos. E uma coisa eu quero muito falar isso para vocês, né? Sobre hábito. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Tem um livro que eu acho maravilhoso do B.J. Fogg, né? Que fala que trabalha sobre economia comportamental, que se chama microhábitos. E ele, além de uma das técnicas, ele fala o seguinte: é melhor você fazer esse microhábito repetidas vezes do que você estar lá com uma listona e o que vai acontecer que você não vai fazer. Então, pessoal, se o seu sabotador está aí nesse momento falando assim, eu não vou conseguir fazer tudo, não tem problema, vai aos poucos, tá? Então, por onde eu começo, né? Você pode usar, você tem aí o orçamento mensal detalhado, né? E você pode usar aplicativos, né? No teu próprio smartphone. Então, a gente está falando o quê? Controle de gastos detalhados. Ou seja, o controle ele vai ser realizado o quê? Pela análise dos gastos nas planilhas ou nos apps, tá? A partir dessa informação, você vai identificar as despesas que podem ser diminuídas ou mesmo cortadas do orçamento. Ah, olha aqui, ó! Então, pessoal, essa planilhinha aqui, tá? Vai ser disponibilizada para vocês, é a planilha que eu uso, inclusive. E aí é o seguinte, né? Aqui a gente está falando sobre planejado, não é isso? Planejado versus realizado. Eu sempre sugiro que você faça, tá? Eu faço anualmente.
quando que eu faço? Ou em dezembro do ano anterior, ou em janeiro. Eu gosto de fazer aqui. Camila, eu não faço nada disso, vai passar a fazer. Porque isso aqui, gente, sabe o que que é? É igual o orçamento de empresa. Sabe orçamento de empresa? Sabe quando você ouvir falar a palavra orçamento? Isso daqui é o norte para você mapear suas despesas. Então, olha só, primeira coisa que você tem que saber é quais são as suas fontes de receita, né? Fontes de receita. Vamos imaginar que você seja um empreendedor ou uma empreendedora, tá? Qual é a tua fonte de receita? Resultado do teu negócio. Imagina que seja, tô aqui chutando, tá? 12 mil reais. Beleza? Porque você é o quê? Um empreendedor ou uma empreendedora. Né? O que eu acho que é importante imagina, isso aqui é o resultado do teu negócio. Mas pode ser também que você tem imóveis que você aluga, né? E que te dê aí por mês também 3 mil reais. Gente, olha só, receita é tudo que entrar para você, ok? No teu caixa, na tua conta corrente, tá bom? De onde vier. Você vai lá e você elencou. Imagina que você trabalha numa empresa e você tem aí um salário de 7 mil reais. Líquido, tá bom? Então a gente está falando sempre de líquido. Ou seja, o que de fato entra, ok? E aí o que que acontece, né? Então isso daqui, ele é o quê? Ele é o teu norte, tá? Ele é o teu norte. Pode ser aqui e aqui se você trabalha numa empresa ou se você é autônomo, qualquer outra coisa que seja, tá? Então receita é o que entra, ok? Bem simples. E aí a gente vai o quê? Para as despesas. Você está olhando aí a planilha aí na tela. Você está vendo lá, ó, a gente está falando de quê? Né? Se você mora de aluguel, quanto é o teu aluguel? Então vamos imaginar que você tem lá, né? Vamos fazer aquela simulação de 12 mil de receita, tá? E você paga o aluguel de 2 mil. E o combo da internet, gás, manutenção, tá vendo a planilha, né? Isso tudo dê mais 1.000 reais. Ok? Aqui considera aluguel, mas condomínio, tá? A gente está falando aqui de habitação, né? A gente está falando aqui 3 mil. Ok? Depois a gente vai o quê? Para a alimentação. Quanto é que você gasta no mercado? No mercado você gasta hoje 500. Gente, estou chutando, tá? Feira, padaria, outros, você gasta mais 300. Ora, a gente está falando aqui de 800 reais. Não é isso? Beleza. Então, a gente está falando aqui até agora de 3.800. Tá? Aí, imagina, né? Transporte. Você acabou de comprar um carro, o quê? Parcelado. Então, transporte. E aí você vai lá e você vai colocar exatamente quanto que você gasta com transporte. Gente, continha, ó. Aí depois, saúde. Educação. Depois você vai para suas despesas financeiras. Ok? Os investimentos que você muitas vezes você faz, isso a gente vai falar especialmente com o Leandro Martins. Ok? Depois, lazer. Tá tudo aí, gente. Ok? Tá tudo aí. E aí, o que que vai acontecer? Outros. Olha, vocês estão olhando esse gráfico de pizza que está aí na tela para vocês? Importante. Olha aqui, ó.
Via de regra, tá? O que a maioria das pessoas faz? 30% em habitação, 15% alimentação, 15% transporte, 10%. No fim, 100%. E aí, no fim, o que acontece? Você não conseguiu poupar. Desculpa, não vou falar poupar, porque poupança não entra aqui nesse lugar. E aí, você não conseguiu economizar nada. E aí você está olhando essa pizza aqui, né? Então você gasta 30 com habitação, 15, transporte, saúde, educação. E quando dá 10% você investe. Quando dá. Tá? Porque via de regra você gasta mais exatamente aqui. Assinatura de aplicativo às vezes que você não usa, despesa com estacionamento, serviço que não usa, juros por atraso de pagamento, às vezes serviço bancário, muita alimentação fora de casa. Veja, eu não estou dizendo que você não tem que fazer isso, tá? Você não vai ouvir isso da minha boca. Eu estou dizendo que o mais importante é você usar essa regra do 50, 30, 20. Que quer dizer o quê? 50% para aquilo que é essencial, ok? 30% desejos, né? Compra, jantar, os seus próprios hobbies e 20% para os teus objetivos financeiros e para a sua reserva de emergência. Ora, voltando aqui à nossa continha, né? Se eu estou falando de 12 mil, gente, eu trabalho muito com... A gente pode fazer uma analogia aqui aos OKRs, ou seja, eu trabalho com objetivo, né? As que é como eu consigo os resultados. Se o meu objetivo é pelo menos 20%, né? Eu consegui os meus objetivos financeiros, eu mantiver uma reserva de emergência, pessoal, é verba de contingência. Se a gente tiver, quando a gente começar a falar sobre empresa, né, é similar ao que a gente está falando de contingência de provisionamento que você bota lá no seu demonstrativo de resultado. Mas aqui a reserva de emergência, você ficou desempregado, aconteceu algo como, por exemplo, aconteceu a pandemia, em que muitos negócios perderam seu fluxo, sua saúde, seu oxigênio. Por quê? Tiveram que fechar compulsoriamente. E aí, cada vez mais, eles indicam algumas projeções, elas indicam que deve variar 6 a 10 meses dos custos fixos ou do seu salário. Então, numa conta grosseira, por exemplo, se você ganha 3 mil, o ideal é que você tenha aí 18 mil em reserva, o quê? Para te suportar por 6 meses. Você perdeu o emprego, você tem que ter 6 meses aí de reserva onde você consiga sobreviver. Então imagina se você consegue, aqui desses 3 mil, você consegue reservar os 20%. A gente está falando o quê? De R$600. 600, 600, 600. E depois a gente vai falar sobre os tipos de investimento, como você consegue maximizar isso com o Leandro. Tá? E aí o que acontece? Você tem que ter 6 meses. Eu preferiria até 12 meses para você dormir com a cabeça no travesseiro. Tá claro? Isso acontece também, gente, muito em empresa. Por exemplo, esses dias eu estava analisando... Minto, não estava analisando, não. Esses dias eu estava olhando uma empresa em que me convidaram para entrar no board do conselho, né? E uma das coisas que foram ditas, que foi extremamente importante, ele falou assim, Camila, veio a pandemia, né? Porque hoje uma das coisas que eu mais pergunto é como é que você é à prova de crise. Não necessariamente a pandemia, né? Que é esse momento desafiador que a gente está vivendo. Então, o que acontece? Como é que você está preparado para a crise? Como é que você estava preparado para a crise? E uma das respostas que esse empreendedor me deu, ele falou assim, Camila, a gente tinha caixa para até 12 meses sem entrada nenhuma de receita na nossa empresa. Não quebrou, pelo contrário, cresceu muito. E é por isso que eu falo. Seus objetivos financeiros, para você cada vez mais adquirir esses hábitos saudáveis, sim, você precisa pensar como que você enxuga. Vou dar um exemplo. Outro exemplo que eu vou dar que aconteceu comigo recentemente. Fui lá trocar o meu plano de... Fui pegar uma segunda linha, desculpa. E eu fui lá pessoalmente, né? E aí o que aconteceu? Eu cheguei lá, o vendedor, etc e tal, da empresa, e ele falou assim, olha, a gente tem o plano aqui, e com esse plano, você vai pagar
quase 50% menos. Eu falei, não é possível, não é possível. Eu falei, e onde é que tá a pegadinha na história, né? Ele falou assim, não tem nenhuma pegadinha. A gente quer cada vez mais que você fique retida como cliente. E aí o que eu fiz? Fui lá e ainda negociei mais um pouquinho. Óbvio. Por quê? Gente, custo é igual unha. Tem que cortar sempre. Isso serve para a sua vida pessoal e para a sua vida da sua empresa. Entende que, quando eu falo, tá tudo um atrelado ao outro, porque é a sua mentalidade que vai ditar a mentalidade do negócio que você vai vir a ter. Você pode ter uma clínica de fisioterapia, você pode ser um médico, você pode ser um profissional liberal, mas você tem que estar sempre atento aos custos. Isso serve para a sua vida. Isso tem que servir sempre para a sua vida pessoal. Por quê? Porque já foi comprovado que hábitos saudáveis você consegue até ter mais dinheiro, 40% de mais dinheiro no fim do mês. Então, não tem desculpa. Acho que é importante você ouvir isso. Sempre tem solução. E a solução, acho que é importante dizer assim, eu não estou falando de nenhuma fórmula milagrosa, nem falei, talvez muito do que eu tenha falado aqui você já tenha ouvido, mas não dos sabotadores. Então, analisa o seu comportamento, analisa suas crenças, analisa aquilo que falavam para você lá atrás. Sabe por quê? Porque talvez seja isso que esteja te impedindo de você, muitas vezes, cortar alguns custos que são desnecessários. E é importante você ouvir isso. Porque eu sou investidora. Eu tive que aprender, senão eu não tinha capital para investir em outros negócios. Talvez você esteja passando por um momento desafiador, e de verdade eu entendo, mas antes da gente culpar um terceiro, é importante a gente olhar para si. E quando a gente olha para si, eu gosto muito do conceito de accountability, autorresponsabilidade. Isso serve para você cada vez mais falar para o seu time também. Não é culpar um terceiro. Todos, eles estão, não vou dizer isentos de culpa, mas é importante você entender o seguinte, a responsabilidade é sua. Então olha para você. Se de repente você acredita que o momento que a gente está vivendo, ele tenha alavancado, né, as suas dívidas, repensa, porque agora é o momento de você renegociar. Mas agora é o momento de você chamar a atenção para você e olhar para si mesmo, principalmente entender quais são os sabotadores que estão te impedindo de você ter a vida que você minimamente gostaria de deitar com a cabeça no travesseiro e se sentir realizado. Veja, eu não estou vendendo sonho aqui, não estou falando, olha, aquela vida, etc e tal. Porque não existe isso sem você gastar sola de sapato. Então, agora que você já entendeu seus percentuais saudáveis, para quê? Equilibrar suas finanças. Como você fazer o mapeamento daquilo que está drenando o seu dinheiro. Você percebeu a importância dos seus sabotadores. É hora de você pegar esse seu dinheiro exatamente para render cada vez mais. Então agora, gente, eu vou chamar o Leandro Martins, que é analista de uma das carteiras mais rentáveis do Brasil. Leandro, seja muito bem-vindo. Um super prazer bater um papo com você, ainda mais você, né, que é para mim um dos maiores especialistas do Brasil sobre o assunto, tá? Então, na aula de hoje a gente falou sobre a importância da consciência financeira, né? A importância das pessoas estruturarem os seus orçamentos mensais para conseguirem deixar valores tanto para suas reservas de emergência e para investimento, né? Você sabe que eu estou sempre fazendo pesquisa no meu Instagram, né? Então, eu fiz uma pesquisa recentemente, com mais de 7 mil pessoas, e aí 7 em cada 10, elas querem saber mais onde alocar o dinheiro para render mais. Por isso que o nome do programa é Essa Vai Render. Então, assim, quais são essas opções de hoje, tá? Mais indicadas, mas aí, Leandro, é para quem está começando. Primeiramente, um grande prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Você que revoluciona aí os empreendedores nesse Brasil. E a gente, nessa missão de revolucionar o mercado de capitais, que no Brasil sempre foi tão deixado de lado, e eu até entendo, porque a renda fixa pagava muito. Então o brasileiro não tinha essa tradição, né, não tem esse costume, como tem em países desenvolvidos com
taxa de juros de primeiro mundo, que a gente agora conquistou. Espero que a gente permaneça com taxa Selic de 1 dígito, mesmo com alta, porque a inflação incomoda, né, nessa retomada do PIB, da nossa economia. E aí o brasileiro, que nunca dedicou tanto tempo para pensar em finanças, né, eu sempre percebia que era deixado de lado esse assunto. O brasileiro trabalha 200 horas por mês e não dedicava 1 hora por semana ou por mês para aprender sobre finanças e saber melhor onde investir. E atualmente, com essa renda variável se desenvolvendo, com a Selic baixa, e até a pandemia gerou oportunidades, né? Muitas ações caíram bastante, aí a gente tem bastante papéis defasados, e eu acredito que a Bolsa de Valores veio para ficar. Só que, como você disse, para o iniciante, ele tem que entrar nesse mercado de forma gradativa, com calma, né? Buscando conhecimento. E é o que eu faço diariamente, eu pego na mão, tenho um programa diário de fechamento, tem o nosso treinamento da melhor carteira, segredos da melhor carteira, que eu ensino desde o básico, desde o zero. Por quê? Não adianta entrar na bolsa querendo comprar mico. Não adianta achar que na bolsa é loteria. Pegar aquela ação de uma empresa em recuperação judicial que custava R$100, está custando R$1 e o brasileiro compra aquela ação achando que ela vai voltar para 2, 3 e ele vai tirar o dinheiro da loteria. Não é assim. E isso acontece muito, né, Leandro? Acontece muito, né? Da pessoa querer entrar e achar que ela de cara vai fazer o one shot ali e vai ser bem sucedida, né? Sem conhecimento, com alavancagem que você acaba operando mais do que você tem para usufruir de um percentual arrojado. Então, não é assim. Em qualquer estratégia é preciso tempo. Poxa, para se formar um engenheiro, né, para se formar na medicina, em qualquer área, é no mínimo mais 5 ou 10 anos para começar a ficar bom. As pessoas chegam na bolsa, eu já sei tudo. Calma, né? Comece a investir em boas ações, acompanhe a carteira recomendada, um treinamento de alguém sério para você entender as formas de análise. Eu não quero que ninguém troque a profissão para ficar focado em bolsa. Não, longe disso. Para você diversificar teu capital, não só em renda fixa, que está pagando pouco, pode até perder para a inflação, e colocar em renda variável, o que eu peço é um mínimo de conhecimento, buscar um treinamento ou buscar acompanhar nossos programas educacionais, mas pensar em boas empresas, né? Como se fosse sócio, pegar alguns momentos, surfar em algumas tendências. Por exemplo, há 6 meses atrás, grandes bancos estavam péssimos de movimento e qualquer análise técnica básica você via zigue-zague de queda, uma criança, mamãe está caindo, né? Agora mamãe está subindo. Então os bancos com essa análise top-down, sabendo que agora está retomando o Selic já há 2, 3 reuniões do Copom, bancos agora é a bola da vez. E com um pouco de conhecimento de economia sem economias, de análise fundamentalista bem simples e objetiva. Pô, aquele livro do Damodaran, Mitos de Investimento, é super fácil de ler, entender um pouquinho. Remete de novo do Damodaran para a galera poder... Mitos de Investimento, em português, que ele é o papa, né, do mercado financeiro, sob a ótica fundamentalista. E aí entender um pouquinho dos gráficos, que até eu ensino no nosso programa diário aqui do Modal, no fechamento de mercado. Ou seja, o brasileiro que tinha esse estigma e tinha esse mito que ele era preguiçoso com o seu dinheiro, ele está provando que ele não é, né? Pô, o teu próprio programa lá arrebenta de audiência, tu não querendo ser empresário ou também melhorar seus investimentos. O brasileiro não é preguiçoso. Estão provando isso. Dedicação a entender melhor onde gasta o dinheiro para investir mais e investir melhor, com consciência, e nesse cenário de Selic baixa, Bolsa de Valores veio para ficar. Eu acho que até eu me alonguei muito aqui na resposta, desculpa. Não, isso que eu ia te perguntar, né? Por exemplo, quando me perguntam, quando tem algum investidor que quer começar a fazer investimento anjo, né? E ele vem com aquele apetite todo, a primeira coisa que ele fala, Camila, eu quero, etc e tal. Eu falei, faz o seguinte, ó, primeiro de tudo, analisa uns 20 pitches. Primeiro de tudo. E segundo, para você poder mitigar o teu risco, né? Já investe com quem faz isso de forma profissional, porque investimento hoje tem muito co-investimento, né? A gente forma pools de investidores, né? Muitas vezes, né? O que você indica? Como é que a gente dosa o apetite para esse investidor iniciante? Né? Eu tenho muito público de investidor iniciante, muito.
Você tem algumas portas de entrada nesse mercado de risco de renda variável, porque, pessoal, renda variável é muito bom, ótimo potencial, mesmo na crise, em cenário totalmente adverso, as pessoas não podiam sair de casa para girar a economia e alimentar, né, esse ciclo de consumo, e mesmo assim as ações foram ótimas, não só no Brasil, no mundo, e realmente é uma ótima expectativa. Mas tem alguma porta de entrada, com certeza. Fundo de investimento, você tem um gestor, né, temos até um fundo aqui no Modal Mais, que é o Fundo Valor, que o gestor ele tem uma inspiração nas minhas carteiras mensais, que é o Fundo Valor. Então o fundo é uma porta de entrada, um fundo aí de um bom gestor, que a gente faz uma seleção para distribuí-los aqui em nossa casa. E além dos fundos, uma outra porta de entrada é a carteira recomendada, porque você usufrui de uma análise de um profissional, né, como eu faço, as carteiras recomendadas. Só que eu gosto de preparar e ensinar, e, por exemplo, o aluno que está comigo, eu passo para ele e explico porque eu escolhi, e eu quero que ele comece a escolher essa carteira mensal. Ah, entendi. Para andar com as próprias pernas. Porque Entendi, mas até eu você... brinco, se eu morrer amanhã, ele não vai ter mais carteira. Então o investidor, ele tem que ter essa porta de entrada, mas já tendo aí um plano B, de entender como ela é feita, ver os acertos e erros, até aprender com alguns erros e otimizá-la ao longo do tempo. E ser um bom investidor. Tá claro. Então, você não... Eu acho que isso é importante. Você não vai lá e impõe. Você dá... Inclusive, você vai fazer teu curso agora, né, Leandro? Exato, a gente está lançando a turma 5. Quem quiser entender um pouco mais esse critério de seleção e aprender, melhorcarteira.com, coloca o e-mail lá para acompanhar 3 lives gratuitas que eu vou entregar conteúdo. Gente, é melhor carteira para você, hein? Caramba, hein? Imagina, né? O meu sonho um dia, imagina eu botar assim, melhorinvestidora.com. É .com, né? Nem .com.br. Imagina, hein? Que sonho, hein? É global, melhorinvestidor.com. Melhor carteira. E, Leandro, seguinte, a gente observa assim, muito em pesquisa, né, mercado, assim, tem muita gente se preparando para se estruturar financeiramente, reservando 5, 10% do que ganha para investimento. O que você acha que é uma proporção saudável na sua avaliação? Eu gosto, né, que o investidor comece a separar o dinheiro, monitorar os gastos. Começou no fundo ou em carteira, só que ele é muito mais ágil que um fundo. O fundo é um elefante, ele vai ser uma raposa de rápida, e aí qual percentual que ele vai guardar para aprender a investir ele próprio ao longo do tempo, né? Eu acho que chegar nos 20% é excelente, e quanto antes melhor. Tem até a frase do Warren Buffett, né? Comecei a investir com 11 anos, desperdicei minha vida até então. Nunca é tarde. E falam que tem investidores que guardam 80%, 90%. Deve morar com a mãe ou com o pai, né? Porque eu não sei como consegue fazer essa mágica. É verdade, é verdade. E tem que dar sorte da mãe e do pai não cobrar, né? Exatamente. E eu acho que o grande problema não é só ter um bom percentual. O que você falou? 5% é bom, 10% é ótimo. Na minha opinião, 20% já é excelente. Mas o problema é quando você começa a ganhar mais e elevar o padrão. Porque depois voltar não consegue. Então você faz lá uma Smart Fit, aí você vira uma Bodytech ou uma Reebok. Pô, para voltar para Smart Fit você já vai sofrer. Você voava sempre de econômica, agora só tá na executiva, né? Pô, você deita 180 graus hoje a executiva. Você deu um upgrade, depois de um downgrade é dureza, né, Leandro? Pô, não dá mais, você prefere nem mais viajar, pô. Então, quem tá começando a ganhar mais, tenta, antes de melhorar o padrão de vida, aumentar esse percentual, né? Que aí, porque depois é difícil você voltar. E você já se prepara para nunca mais ter que voltar do teu padrão de vida. Quanto maior o percentual, melhor você vai garantir o seu futuro. Mais 10% eu acho ótimo, sim. Se puder 20% é ainda melhor. Agora tem uma prática, Camila, que eu nunca entendi, que tem investidores que têm dinheiro aplicado, tem até uma parte em fluxo de caixa, né, para D0, para resgatar e já pagar uma conta, mas prefere usar o cheque especial do que resgatar o investimento. E não faz sentido, porque você chega para o banco e fala, olha, posso usar o meu dinheiro
Pode, vou te cobrar uma taxa. Ai, que bom. E são taxas autérrimas, né, Lê? São taxas autérrimas, né? Vamos combinar, né? Exato. Então é um cuidado que eu também alerto. Muito bom. E aí é o seguinte, ó. Isso existe aquela afirmação de que investimento é só para quem tem muita grana? Isso é verdade ou é um mito? É totalmente mito, né? Porque você tem como comprar apenas uma ação. Existe um lote padrão, como se fosse um pacote, né? Poxa, eu quero comprar uma bolacha ou um biscoito aí, qual que é o certo? São Paulo Rio aqui. Biscoito, Quero comprar um biscoito. Então, eu quero experimentar o biscoito Globo, que é famoso no mundo todo, vai. Né? É esse, não é que é o famoso? É. Só que só vende com 100 pacotes, o pacote inteiro. Pô, não quero experimentar 100. Posso comprar um? Posso. No mercado de ações você tem um lote padrão de 100, mas você pode comprar uma em uma, que é o fracionário, basta colocar a letra F na frente. Então pronto. Quem acha que é caro, compra o fracionário de uma em uma. E outra, a rentabilidade é percentual. Né? Você pode ter custo percentual na bolsa, os emolumentos, também corretor você pode negociar percentual se você achar melhor. Se bem que as taxas fixas hoje são mínimas. Então é um percentual mínimo mesmo em compras pequenas. E se a rentabilidade é percentual, ela vai ser boa para quem é rico e para quem tem pouco, ainda está entrando aos poucos. Então é mito que tem que ter muito dinheiro, totalmente. E hoje em dia... Desculpa, não, eu ia falar porque é exatamente isso, você vai desenvolvendo comportamento. Exato. Vai desenvolvendo o hábito, que é tão importante quanto. Eu ainda vou eu acho que é mais importante ainda. Você está treinando o seu hábito, o seu comportamento, e ao passo que você se sentir mais confiante, que você for aumentar esse teu aporte, você já está treinado com o hábito, e percentual é percentual, pessoal. Quanto antes começar, melhor. Até quem não tem nada pode começar na bolsa, cá. Até quem tem zero. Simula. Faça uma planilha. Poxa, eu compraria hoje o papel tal, o papel também esse outro. Ah, legal, ganhou ou perdeu? Pô, ganhei. Isso aqui eu protegi, aí eu fiz essa troca, tô ganhando 20% simulado. Ótimo, já está treinando o hábito. Então até uma novidade, até para quem não tem dinheiro hoje, já pode começar a treinar esse hábito. Existem simuladores, no passado era muito comum o Folha Invest. Há 20 anos atrás era super famoso esse ranking de simulação. Você pode até simular você próprio, você própria, em uma planilha do Excel. E como é que você, assim, você fala muito bem, você se posiciona muito bem, você fala de uma forma muito simples, sabe? Como é que a gente decifra mais o mercado de investimento, assim, sem esse economês, assim, né? Você acha que o mercado de ações é para todo mundo? Exato. Além de ir para qualquer capital, é para todo mundo. Uma coisa que eu descobri logo no início, quando eu entrei em economia, é que eu acho que não só na área financeira, mas em qualquer área, quem é da área quer complicar para mostrar uma barreira de entrada, né? Na tua área deve ter um monte de termo que o pessoal tenta deixar mais complexo, mas é simples. Se chegar para um leigo e falar volatilidade, nossa, deve ser difícil. Vai variação, né? O papel está com pouca variação, está com pouca volatilidade. Ah, agora eu vou operar no aftermarket. Poxa, onde que é isso? Nada, é um horário à noite que a bolsa abriu para quem não tem disponibilidade ao longo do pregão. A IPO é quando uma empresa abre capital na bolsa, só que a sigla é em inglês. Nossa, eu comprei debentures. Poxa, você consegue comprar debentures? E um CDB não é do banco, o tesouro não é do governo, a debênture é de uma empresa privada, simples assim, ela vai te dar um juro e você vai emprestar o dinheiro. Então, existem termos para deixar complexo. Eu sempre tentei facilitar, o menos é mais. Até a economia é fácil de entender, não tem que ter economês. Então, é importante todo mundo saber, cara, teu público, que é fácil. É só descobrir o sinônimo fácil. Porque não, tem a palavra rebuscada. Também, né? Porque assim, eu aprendo muito contigo, porque você tem uma linguagem simples e aproxima, né? Assim, além naturalmente de ter essa chancela de você. Obrigado, fico muito feliz. Além de ter a chancela de carteira, né, de liderança e de carteiras mais rentáveis do Brasil, assim, olha,
E é uma responsa, né, Leandro? E a gente mexe com o sonho das pessoas, com a reserva das famílias. E às vezes eu recebo mensagens que eu fico até sem saber responder. Pô, Leandro, comprei algumas ações, sempre ganhei e agora uma está caindo. Por que a ação está caindo? Pô, é renda variável, né? Pô, você não sabia que ela pode voltar? Eu falo tanto. Eu sei que na internet tem de tudo. Teve gente no passado que falou, pô, comprei ação, onde que eu retiro, né? Poxa, não é mais ao portador. Mas é uma missão, realmente, é muita responsabilidade, mas eu acho que eu faço o máximo de ajudar. Poxa, nunca vendi sonho, explico muito sobre micos, falo para não alavancar e a gente tenta ajudar ao máximo, né? Mas quem quer se sabotar, fala, cá. Quem quer se sabotar, se sabota em qualquer área, né? Eu quero te perguntar de novo o seguinte. Te perguntar de novo, não quero aproveitar esse gancho seguinte. Quinta turma da melhor carteira do Brasil. Quinta. Gente, tem noção do que é isso? Fala só um pouquinho do que vai ter nessas aulas gratuitas. Olha, o melhorcarteira.com, entrem nesse site, coloquem o e-mail de vocês e eu vou passar para vocês o que eu aprendi em 21 anos. Então serão 3 lives em vez de uma, porque a gente fazia às vezes lives esporádicas, não dava tempo de ensinar tudo. Óbvio que em 3 lives eu vou colocar o que é mais importante para vocês, desde os passos zero, porque eu acho que a maioria dos brasileiros me perguntam e é verdade. Leandro, o primeiro passo, eu não quero saber o complexo nem o mais avançado, eu quero sair da renda fixa, ou pelo menos em partes, para diversificar. Tem que ter um pouquinho, óbvio, de fluxo de caixa, de giro, mas eu vou ensinar esse primeiro passo, o que é importante para você usufruir da renda variável. Porque deve ser chato o vizinho chegar para você e falar, ó, você ganhou quanto na renda fixa? Ah, ganhei, mal pagou a inflação. E ele falar que ganhou, que dobrou o capital em 1 ano e meio, mesmo em pandemia. Óbvio que eu não estou vendendo sonho, não existe promessa de rentabilidade, mas você vai ficar de fora com a Selic tão baixa e o mercado de capitais tão em desenvolvimento. Eu quero que você aprenda para ter argumentos e você ter base para as suas próprias escolhas. Pô, o Leandro recomendou 5 papéis esse mês. Gostei de 2, outros 3 eu não gosto. Eu acho que assim, não é uma sentença, né? Sim, você valida, né? Você aprende comigo, escolhe os seus papéis e, ó, o que coincidir com o do Lê, eu vou entrar. Vou aprender, vou pegar confiança aos poucos, vou dedicar 2 horas por semana ao final de semana sem atrapalhar minha carreira, minha vida profissional, ótimo. Melhorar o que você despende tantas horas por mês para conquistar com bastante suor. Eu quero te agradecer pelo seu precioso tempo. Poxa, quero te dizer que eu vou estar lá nas tuas aulas, viu? Vou estar lá te assistindo. Ótimo. Tá? Quero críticas, hein? Vou estar lá te assistindo. E, Leandro, super obrigada. Obrigada por você estar aqui no Essa Vai Render, que você sabe, né? Assim, Essa Vai Render do nosso modal, né? Afinal de contas, somos sócios, né? Assim, ó, de verdade. Muito obrigada. Queria falar assim, só para finalizar, o que você acha, o que a gente pode, né, considerando o atual cenário econômico, o que você pode esperar da Bolsa ainda nesse ano de 2021? Olha, a economia, ela retraiu como se fosse uma mola, porque as pessoas não saem de casa. Tem gente que até hoje está mais de 1 ano preso em casa. E quando você não sai de casa, você não consome, você não gasta, você não faz festa infantil, você não vai no cinema. E quando você não vai no cinema, você não tem um salário pago lá para quem está lá vendendo a pipoca, que ele compraria outra coisa. Então, você não vai no estádio, que também não tem lá quem vende refrigerante. A economia não está girando. É um cenário de guerra. Ainda bem que a internet está salvando um pouco esse cenário, as empresas se reinventaram e estão girando um pouco a economia. Mas assim que, com a aceleração da vacinação, esse risco de terceira onda, tomara que esfrie e tudo liberar de vez, tudo voltar ao normal, a economia que retraiu como uma mola, ela vai voltar como se fosse uma mola. As pessoas vão voltar a viajar, ir nos hotéis, e aí a economia volta a crescer. A economia volta a crescer, as empresas vão retomar bons lucros. Retomando bons lucros, os preços sobem.
e aí é um cenário muito propício ao mercado de capitais e bolsa de valores. Leandro, obrigada. Obrigada mais uma vez, tá? Obrigado, me chama Gente, sempre, hein? É um prazer. Opa, adorei, adorei. Pessoal, a gente chega agora ao fim da nossa aula de hoje. Então, hoje, o que você aprendeu, né? Como organizar seu orçamento pessoal a fim de rever os seus gastos, as proporções ideais para você chegar a hábitos financeiros que sejam saudáveis. E vocês agora aprenderam mais sobre o mundo dos investimentos, do mercado de capitais com o Leandro Martins. Então, ó, na próxima aula, você vai aprender absolutamente tudo que você sempre quis saber, como você separar finança pessoal da sua empresa. Problemaço. Eu tenho certeza que você vai aprender. Então, ó, eu te vejo na próxima, essa vai render. Tchau, galera!